Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 30 de novembro, dia de Santo André Apóstolo. André significa homem forte, é irmão de Pedro e apóstolo de Cristo. Nasceu em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista, mas quando o escutou dizendo, eis o Cordeiro de Deus, seguiu Jesus e não mais o abandonou. Também, no milagre da multiplicação dos pães, foi ele quem apontou para Jesus aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Por causa da fidelidade ao Evangelho, que anunciou primeiro na Acaia, foi martirizado, sendo crucificado numa cruz em formato de X. Louvemos o Senhor, junto dos apóstolos, que nos deixaram a herança da fé. O Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando ao mar a rede, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Bom, não poderia ser um texto diferente, né, na dia de Santo André, justamente colocar o seu chamado, o texto que relata o chamado que Deus faz a ele. Aqui 2 coisas que nos chamam bastante atenção. Primeiro, o fato de o chamamento de Jesus ser algo tão irresistível. Eu fico imaginando o olhar de Jesus, né, a voz de Jesus, a postura de Jesus, porque foi uma sedução, né? Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles abandonaram tudo. Os outros 2 irmãos, filhos de Zebedeu, também largaram o pai e largaram tudo. Então imagina o quanto de irresistível não deveria ser esse chamado, esse acolhimento do Senhor, né, para fazê-los abandonar tudo. Era a profissão deles, né, era o sustento deles. E eles abandonaram tudo. Tiago e João vão mais além ainda, eles abandonam o pai. Então, Jesus realmente, a postura dele, a voz dele, o olhar dele, com certeza seria um olhar bem sedutor. Quando eu falo de sedutor, eu falo no bom sentido, hein? Não no sentido hoje, depreciado. Então, Jesus realmente, no seu chamamento, deveria ser aquela pessoa que fala e você não consegue resistir, né? Pela colocação dele, pela postura dele. Outro aspecto que podemos destacar do texto: eu farei de vós pescadores de homens. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que a questão do peixe, o peixe ele fica no fundo do mar, onde não há luz, onde o mar é visto como o lugar das forças contrárias a Deus, ou seja, o mal. Se tinha a tradição antiga que os grandes monstros habitavam o fundo dos oceanos, entre eles o grande Leviatã. Portanto, é a região que o ser humano tem que tomar muito cuidado e evitar. Quando a pessoa morre, ela é sugada para o fundo do mar, depois ela sobe de novo. Portanto, é um lugar perigoso, é um lugar onde há trevas, um lugar onde falta luz. O fato de Jesus usar justamente, fazer essa comparação com relação aos seres humanos, é o aspecto de que o ser humano está perdido nas trevas, como um peixe no fundo do oceano. Porque o mundo não pertence ao Senhor. Lembremos das tentações, né? O diabo oferecendo a Jesus o mundo e todos os reinos se ele o adorasse. Então, o mundo, ele é pautado pela lógica do mal, pela perversão do ser humano. Porque qual é o objetivo do mal? Perverter o ser humano, afastá-lo da luz, afastá-lo de Cristo,
jogá-lo no fundo do oceano, onde não há luz, onde ele vai ficar perdido, porque ele não sabe para onde ir. Então, esse é o objetivo do mal na vida do ser humano. Afastá-lo completamente de Deus e deixá-lo cego. Por isso a expressão segui-me, ou seja, se torne meu discípulo, aprenda comigo e depois eu farei de vós pescadores de homens, tem um sentido simbólico muito forte. Né? Para André, para Tiago, para Pedro, para João e para todos os outros 8 discípulos que se tornaram seguidores de Jesus, né? De maneira mais próxima, né? Os 12 apóstolos. Eles serão aqueles que irão resgatar os seres humanos em nome de Cristo, depois principalmente da ascensão do Senhor, né? Da sua paixão, morte e ascensão do Senhor. Eles serão aqueles que irão resgatar os seres humanos das trevas, do pecado, do mal. Como? Anunciando Jesus, ou seja, levando a luz. Eles levam a luz para que aqueles seres humanos que estão perdidos no meio do oceano do mal possam enxergar a luz e ter nela um ponto fixo, um norte, uma direção. Ou seja, a partir do momento que eu enxergo a luz, eu caminho em direção a ela, como uma mariposa. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a importância dos apóstolos, e hoje, como eu falei, celebramos Santo André, é grande, porque foram eles que deram continuidade ao anúncio do Evangelho e à missão de Jesus. Se não fosse eles, nós não teríamos acesso à mensagem cristã. Por isso é um dia de louvar a Deus e agradecer a Deus por ter escolhido estes homens e mulheres, porque lógico, aqui nós temos 12 apóstolos, mas Jesus tinha vários discípulos e discípulas, não nos esqueçamos disso, tá? Por Deus ter tocado no coração desses homens e mulheres e ter os levado a continuar a missão de seu Filho amado, depois da sua volta aos céus. E esta missão continua até os dias de hoje através de nós. Seja através de veículos de comunicação, seja na atuação pastoral, seja no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Somos chamados a testemunhar esse Cristo e a anunciá-lo a todos aqueles peixinhos que continuam ainda sem ver a luz. Façamos isso, queridos irmãos e irmãs. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.